Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, tudo acertado. Gabigol volta ao Flamengo após acerto com o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Leila Pereira fala sobre o jogador, o interesse do Palmeiras e uma grande reviravolta está por vir. Neste caso, nós explicaremos para vocês agora aqui neste vídeo no nosso canal Flamília da Nação. Vitor Roque, Arthur Cabral, qual atacante você gostaria de ver no Flamengo para 2025? Já que temos o Pedro lesionado e o Flamengo precisa de atacantes para substituir o centroavante que só deve voltar a jogar pelo Flamengo em julho do ano que vem. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Vou pedir a você para que deixe o like, mete o dedo no like nesse momento, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação, clicando no botão vermelho escrito inscreva-se e acione o sininho da notificação. Afinal de contas, você quer informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Galera, a gente veio aqui para poder repercutir o assunto Gabriel Barbosa. Muita gente garante, e olha, eu não estou muito longe disso não, hein, de dizer isso também, que o Gabigol pode se transformar no novo Jorge Jesus. Porque os números são impressionantes, né? Assim como o do Jorge Jesus também. Jorge Jesus não houve o desgaste porque ele ficou pouco tempo no Flamengo, fez um trabalho espetacular, e até hoje a gente fica comparando os números do treinador que passou por aqui, fez um trabalho espetacular, excepcional, e dos outros treinadores que vieram logo a seguir. E claro, ninguém consegue fazer o trabalho, os números, ter os números do Jorge Jesus. Mais títulos do que derrotas, é um negócio impressionante. Só que o Gabigol, ele tem uma imagem já arranhada com alguns torcedores do Flamengo. Mas se você olhar, esquece o pacote Gabigol. Até porque muitos jogadores que são extra série, né, tem um pacote junto, né? Muitos. Então esquece o pacote Gabigol, vamos só para os números. Os números são impressionantes, né? O cara tem mais gols do que finais no Flamengo, ou seja, todas as finais, foram muitas, se não me engano 16 ou 17, ele tem um número maior de gols, fez gols em todas as finais, exceto a do Mundial de Clubes. Então assim, o Flamengo, ele saindo, é óbvio que o novo atacante vai ser comparado aos números que ele teve. E, assim, é muito difícil de conseguir chegar ao que o Gabigol conseguiu apresentar no Flamengo. E aí pode se transformar no novo Jorge Jesus. A torcida, né, tendo aí uma série de viúvas do Gabigol e atrapalhar, inclusive, a performance dos outros atacantes que aqui chegarem. Queria saber de você. Você acha que o Gabigol pode se transformar no novo Jorge Jesus no Flamengo e os novos atacantes acabarem tendo aí o fantasma Gabigol, né, em suas carreiras, em sua passagem pelo Flamengo? Isso pode até dificultar, inclusive, a vinda de muitos atacantes para cá, sabendo que vão conviver com essa pressão de ter aí números estratosféricos, né, do Gabigol em suas costas. Bom, falando também sobre Leila Pereira, que chegou a dizer hoje, mais uma vez, que o Gabigol queria usar o Palmeiras como trampolim para renovar com o Flamengo. Gente, eu vou dizer aqui para vocês o seguinte, o Gabigol, ele não quer sair do Flamengo. Ele não deseja isso, ele quer permanecer. Mas ele quer um contrato dentro daquilo que dê uma segurança no entendimento dele, né, e que haja uma valorização daquilo que ele construiu no Flamengo nesses últimos anos. Por outro lado, o presidente do Flamengo, ele também está correto, porque ele entende e passa isso para o Gabriel, de que como é que vai dar um contrato de 4, 5 anos se o jogador performou muito mal esse último ano e no ano anterior?
Gente, eu vou tirar até esse ano do pacote, porque esse ano o Gabigol foi sacaneado no Flamengo. Ele foi sacaneado pelo técnico anterior. Você imagina que há uma má vontade com o Gabigol desde a chegada do treinador no ano passado. Lá, se eu não me engano, foi em outubro do ano passado. O Gabigol ali sentiu que ele seria fritado no Flamengo em seu último ano de contrato. E aí, cara, por mais que você tente ser profissional, é difícil você ter um nível de motivação para poder performar. Cara, ele foi preterido, inclusive para o Carlinhos, que se tornou reserva imediato do Pedro, com o Gabigol ficando escanteado lá, né, de lado, literalmente, no Flamengo. Enfim, eu entendo a posição do presidente Rodolfo Landim, que começa a ser revista. Uma grande reviravolta poderá acontecer nos próximos dias, a gente está alertando isso aqui. O presidente está inclinado a fazer um novo contrato, a redigir um novo contrato com o Gabigol, um contrato de 1 ano, mas dando alguns gatilhos de performance para o jogador que, caso ele cumpra esses gatilhos, dentre eles títulos, titularidade, número de gols, minutos jogados, né? Ele, estourando esses gatilhos, ele teria uma renovação automática por mais 2 anos. Enfim, o Flamengo tem por hábito fazer contratações e incluir cláusulas em contratações com esses gatilhos que o Flamengo pretende propor ao Gabigol. Então não me surpreende de forma alguma e não se surpreendam também se nos próximos dias o cenário mudar e o Gabigol poder aí, inclusive, renovar com o Flamengo e ficar por mais 1 ano, renovável por mais 2 anos, né? Ou seja, um contrato total de 3, caso ele cumpra as metas estabelecidas nesse novo contrato em que o Flamengo vai propor. Tudo acertado. É isso mesmo. Gabigol e o Marcos Braz reuniram-se hoje no CT Ninho do Urubu, CT Jorge Elal, onde acertaram, apararam todas as arestas e Gabigol, inclusive, é matéria aqui do GE, Gabigol e Braz diminuem a tensão em boa conversa no CT e começam a projetar final pacífico no Flamengo. É óbvio que o assunto acordado no dia de hoje foi encerramento de ciclo. E isso é um fato, gente, porque o Marcos Braz ele não tem poderes hoje para poder fazer um contrato longo com o Gabigol e tal, porque temos uma eleição presidencial no Flamengo daqui a 2 semanas. Então não é de bom tom você acertar uma renovação ou algo desse tipo. Marcos Braz, ele fala para poder o Gabigol, né, baixar um pouquinho, desarmar-se um pouquinho e o Flamengo também, para poder ter um final de temporada pacífico e aí sim, ao final da temporada, quem ganhar a eleição, fazer aí um acordo com o Gabigol para ele poder ficar ou sair do Flamengo, né, numa despedida que merece, é justa que se tenha, né, caso se confirme a saída, que ele possa ter uma despedida justa no Maracanã. Ainda não se sabe se o jogador será relacionado para poder enfrentar o Cuiabá, jogo que o Flamengo terá agora no meio de semana. Ainda tem uma semana longa para poder definir isso. O Flamengo que se reapresentou hoje após um período de folga dada pelo treinador Felipe Luiz. Depois de uma semana extremamente tensa, que contou com o afastamento de Gabigol e a promessa da presença do atacante no setor norte do Maracanã para assistir a partida contra o Atlético Mineiro, que terminou em 0-0, a temperatura foi arrefecida na manhã deste sábado. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o camisa 99 tiveram uma reunião de pelo menos 30 minutos no Ninho do Urubu. A notícia foi publicada primeiramente na coluna do jornalista Jorge Henrique, dando choque no jornal O Dia. Segundo o GE apurou, Gabigol e Braz tiveram uma boa conversa e o tom foi ajustado por ambas as partes, especialmente a do atleta. Apesar da reaproximação e do saldo positivo do papo, ainda não foi definido se o Gabigol será relacionado para a partida da próxima quarta-feira contra o Cuiabá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas de Brasília. A tendência é que o Gabigol conste na lista dos que viajam para Mato Grosso, mas Marcos Braz voltará ao CT na manhã deste domingo e terá mais reuniões com o departamento de futebol. As partes trabalham para um fim de relações com menos arranhões, a fim de viabilizar uma despedida que Gabigol
e a torcida merecem na rodada final do Campeonato Brasileiro contra o Vitória no Maracanã. Gente, como eu falei, a matéria do GE, ela trata essa situação do Gabigol como baixada, né? Baixar a temperatura no primeiro momento, e acertaram isso hoje, mas o Flamengo planeja, inclusive, fazer uma nova proposta para o Gabigol e tentar entender se, dentro dessa nova proposta, um contrato de 1 ano prorrogável, com gatilhos para uma prorrogação por mais 2 anos, se o atleta aceitaria e permaneceria no Flamengo. Queria saber de você, se você acha justo essa nova proposta, se o atleta deve permanecer no Flamengo ou não, ou se o Flamengo tem que partir para uma outra contratação, trazendo um outro atacante e que o atacante possa ter o sucesso que o Gabigol teve. Comente aqui, participe, deixe a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no nosso canal Flamília da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.